Olá, boa tarde. Em um julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal decidiu que portar maconha para consumo próprio não é crime, mas uma infração que merece uma punição administrativa, mais branda. Este é um julgamento que começou em 2015, foi suspenso várias vezes por pedidos de vista. Agora, com a definição que vem da mais alta corte do país, como esse assunto vai repercutir na sociedade? Quais os argumentos de quem é contra e quem é a favor? É o assunto desta quarta-feira do Conversas Cruzadas, que começa agora. Vamos lá então chamar os convidados do programa de hoje, convidados e convidadas. Vamos começar chamando esse lado da bancada aqui, que são as pessoas que manifestam uma posição favorável à descriminalização do porte da maconha para consumo próprio. Começo chamando aqui a defensora pública, Mariana Pi Muniz. Ela é dirigente do Núcleo em Execução Penal da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Doutora Mariana, por gentileza, obrigado pela presença aqui, bem-vinda. Sente-se aqui. Muito obrigada. Vou chamar também a Laura Hipólito. A Laura, ela é pesquisadora de pós-doutorado e doutora em Ciências Criminais. Estuda muito esse assunto, né, doutora Laura? Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Por favor, sente-se aqui. Vamos lá para o outro lado da bancada. Vamos chamar agora dois delegados, um da Polícia Civil, um delegado aposentado da Polícia Federal. Vou chamar primeiro aqui o delegado Carlos Venditti. Ele é diretor do DENARC, o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico. Delegado, boa tarde. Bem-vindo, obrigado pela presença, por gentileza, sente-se aqui. O outro convidado desse lado da bancada é o delegado aposentado da Polícia Federal, ex-secretário de Segurança Pública do Estado, José Francisco Malman. Delegado Malman. Como é que vai? Como é que vai? Tudo bem? Prazer revê-lo. Prazer revê-lo também, por gentileza, Obrigado. sente-se aqui. Opa, vamos lá. Começar essa edição então do Conversas Cruzadas. E a gente sempre faz um agradecimento aqui da parceria do programa, de Sebrae RS. Juntos a gente supera. Lembrando que aí na página de GZH, onde você está assistindo, tem um espaço para os comentários. Por favor, comente, a gente vai colocar também em destaque algum desses comentários. Tem uma enquete que a gente vai colocar na tela aí e a gente está pedindo a sua participação nessa enquete. Em relação à descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, você é a favor? Você é contra? Ou ainda não tem uma opinião formada? É bem simples a enquete hoje. Participa, vamos ter uma ideia aí de como o público que está assistindo vai se posicionar referente a esse tema que gera tanta discussão. Você também pode, aproveita que está aí comentando, votando na enquete, curte aí a página onde a gente está transmitindo essa edição do Conversas Cruzadas. É importante também para essa transmissão chegar a mais pessoas. Bom, gente, vamos começar então aqui a nossa conversa. Eu quero primeiro pegar uma impressão inicial de vocês. O que acharam dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que demorou para sair, né? Começou lá em 2015, aí foram feitos vários pedidos de vista e muita análise, muita discussão. Agora já tem a definição e tem inclusive já até a quantidade também que ficou indefinido ontem, de definir 40 gramas, uma quantidade aí para diferenciar o traficante do usuário, quem está portando a maconha para consumo. Vamos começar com a defensora pública, a doutora Mariana, a sua impressão inicial dessa decisão, como é que a senhora enxerga esse tema? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam, né, e também aos colegas aqui de bancada, uma satisfação poder estar aqui discutindo esse tema que é muito caro, né, para quem trabalha no sistema de justiça criminal, né. Eu acho que a decisão do Supremo é algo, como foi dito aqui, que veio há bastante tempo sendo discutida e, nesse sentido, eu acho que ela pôde ser maturada até pelos ministros, né, nos seus votos e nas discussões que se firmaram, considerando que a gente verifica que o Supremo veio embasado não só nas experiências de outros países a respeito do tema da política de drogas, mas também embasados em pesquisas que ao longo, e eu digo não só desde a edição
da Lei de Drogas no ano de 2006, né, onde nós tivemos essa atualização, mas pesquisas que já vinham se desenvolvendo a respeito do impacto da lei, né? Eu acho que a questão clara, e esse ponto é positivo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, é que se tentou, de uma certa forma, estabelecer uma diferenciação entre o usuário e traficante, né? No sentido de delimitar o que a legislação já trazia, né? Eu acho que é importante a gente dizer que em 2006, o artigo 28, que era o responsável pelo porte de drogas para uso próprio, né? Ele é considerado até então, né, uma infração de menor potencial ofensivo que estava sujeita a um procedimento próprio junto aos juizados especiais criminais, né? Nós não tínhamos a medida de privação de liberdade, né? Mas outras medidas, como advertência, como comparecimento a programas, né, educativos e também a prestação de serviços à comunidade, né? Isso, acho que essa é a grande mudança, né? Exatamente. A prestação de serviços era uma... Exatamente, porque é uma pena considerada, né, pelo Código Penal, né, uma pena restritiva de direitos, né, que a gente chama, que substitui a pena privativa de liberdade, né? E o Supremo, então, o que ele quer estabelecer? E é importante a gente dizer que esse recurso extraordinário, ele foi oriundo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Sim. Né? Um caso específico. O caso específico, né? Ele se deu em São Paulo, né? E ele foi oriundo da Defensoria, que entendia, né, e que chamou a tanto a discussão do Supremo, com repercussão geral, né? Que seria o fato de que ele seria inconstitucional, né? Inconstitucional no sentido de que aí a gente entra na questão de direito penal. Esse caso específico até a gente pode usar como... Mas acho que como manifestação inicial, a senhora, assim, achou boa a decisão do Supremo Tribunal Federal como uma evolução? Eu achei como uma evolução, certo. Mas eu acho que ainda tem parâmetros que a gente precisa trabalhar, que são que está no bojo, não tanto da quantidade, né, mas na questão da presunção relativa e na questão especificamente da discricionariedade ao se dizer o que é usuário, o que é traficante, porque isso é o cerne da questão. Não só a quantidade em si. Porque aí entram os marcadores sociais, né, que a decisão do Supremo trouxe muito à tona e as pesquisas também. Mas num primeiro momento eu considero um avanço nesse sentido. Delegado Venditti, o senhor que trabalha aí diretamente com apreensões de drogas, à frente do DENARC, o senhor discorda? Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos demais participantes. Discordo. Sempre nós enxergamos com preocupação qualquer ato que possa, de certa forma, estimular o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, hoje, a gente costuma dizer que é o crime-mãe. Ele acaba balizando todos os demais, inclusive crimes violentos, crime de homicídio, que a gente sabe que quase 90% dos crimes de homicídio são por envolvimento com tráfico de drogas, crimes patrimoniais, onde muitas vezes o usuário acaba cometendo esses crimes para alimentar o seu vício. E por que é que eu digo que estimula? Porque no momento que a gente está descriminalizando o uso da maconha, e eu não entendo porque só a maconha, né? Eu quero depois dar uma olhada no processo, ver se tem algum estudo técnico dizendo que só a maconha, ou a maconha traria menos malefícios do que as demais drogas, como, por exemplo, o uso do lança-perfume no carnaval. Isso é uma questão interessante de se discutir, por que só a maconha, né? No momento que a gente está descriminalizando, nós estamos quebrando uma das poucas barreiras que ainda existia em alguns jovens, né? Alguns tinham pudor de não usar droga porque era crime. Então, alguns tinham curiosidade, né? Mas não usavam porque sabia que era crime e que era errado. Infelizmente, alguns desses jovens agora vão acabar experimentando a droga. E a gente sabe que cada pessoa reage de maneira diferente ao uso da droga. Teremos, com certeza, mais alguns dependentes na nossa sociedade. E toda essa situação vai estimular, sim, o comércio de drogas e todos os malefícios que estão por trás do tráfico de drogas. Só para concluir minha palavra,
Entendemos que a legislação estava muito bem posta, não havia uma omissão do legislador, neste caso concreto. Inclusive, a Lei 11.343 de 2006, ela inovou e já deu esse tratamento diferenciado, né? E discordo também quando se fala que ficava uma discricionariedade. Não, a lei traz alguns aspectos que eram analisados. Circunstâncias em que foi feita a apreensão, antecedentes, quantidade da droga, né? Então, nós tínhamos critérios balizadores para definir essa questão, né? Mas agora vamos aguardar. Os presidentes das duas casas já se manifestaram. No Congresso, né? Exatamente, por entender que foi por entender que foi intromissão indevida, né? Porque, como eu disse, há uma legislação bem clara sobre o assunto e cabe ao legislador definir essas questões de política de drogas, né? E agora vamos aguardar como vai desenrolar essa situação. Doutora Laura, como uma pesquisadora aí desse assunto profundamente, essa descriminalização, conforme disse o delegado, não incentivaria o consumo, não aumentaria o número de dependentes? Como é que a senhora vê essa situação toda agora? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, né, obrigada, Léo, pelo convite e boa tarde aos outros membros aqui. Acho que é sempre válido debater, principalmente um tema que está tão em voga quanto política de drogas e que representa tanto dentro da nossa sociedade, né? Eu acho que a grande questão a se falar, a gente tem que partir de um pressuposto, e eu pesquiso política de drogas há 13 anos, né? Desde a minha graduação, minha especialização, meu mestrado, meu doutorado, pós, tudo foi no tema política de drogas, e sempre, né, com embasamento de pesquisas empíricas e dados. Então não é a minha opinião, o que eu vou externalizar aqui são de fato dados, assim, né? E vou discordar com a fala do delegado em alguns pontos no sentido principal, assim, que eu acredito que é a nossa lei de drogas de 2006, que é a nossa atual lei de drogas 11.343 de 2006, ao despenalizar, tirar a possibilidade da pena de prisão do usuário, né, e aumentar a pena mínima do tráfico para 5 anos, que antes era 3, e o que isso significa, só para quem está nos assistindo entender, aumentar uma pena mínima para 5 anos significa que penas e medidas alternativas não podem ser aplicadas. Então, em um primeiro momento, quando a lei já entrou em vigência ali em 2006, começou a se perceber o quê? Mais pessoas passaram a ser consideradas traficantes do que antes nas mesmas circunstâncias, né, e menos pessoas consideradas usuários. Com uma pena mínima que determina que essas pessoas têm que entrar no sistema prisional, a gente teve uma explosão do número de encarceramento. O Brasil hoje é o 3º país que mais encarcera no mundo, né? E 29% das pessoas que estão encarceradas por crimes relacionados à lei de drogas, que basicamente é tráfico de drogas. E a gente sabe, a partir de pesquisas, que cerca de 70% das pessoas que estão presas pela lei de drogas e por tráfico são pessoas que portam pequenas quantidades de droga, 80% são primários, né? Então, o que acontece, e aí eu faço um gancho com a fala do delegado, é que, na verdade, a nossa lei de drogas, ela estimula, sim, o aumento da criminalidade, porque as pessoas são inseridas no sistema carcerário. E a gente sabe aqui no Brasil que a gente funciona a partir de facções criminais. Essas pessoas que antes eram primárias são captadas por essas facções criminais, né? E isso acaba gerando um ciclo vicioso e uma profecia que se autorrealiza. E tem toda a questão também, além de várias pesquisas, enfim, né, o que conseguiu se constatar foi que a nossa lei de drogas de 2006 passou a condenar mais pessoas por tráfico, mas essas pessoas, elas têm cor, né, e elas têm o local de onde elas habitam e gênero, né. Sim, que são então, os marcadores sociais que a defensora falou. Os marcadores sociais. E por que eu posso dizer, desculpa, Léo, mas por que eu posso dizer que a lei de drogas hoje e tem estudos que embasam isso, a principal responsável pelo aumento do encarceramento no Brasil nos últimos 15 anos? Porque a incidência das pessoas presas por tráfico hoje é 29%. Antes da lei entrar em vigência, era 10%. E saiu um estudo muito interessante do INSPER, que fala que no decorrer de 8 anos, 31 mil pessoas pretas foram consideradas traficantes e não usuários, em comparação a pessoas brancas nas mesmas circunstâncias, mesmo local, mesma quantidade de droga, mesma natureza, ou seja, a cor da pele. Então, a discricionalidade que a gente fala que o policial tem ali no primeiro momento, quando ele resolve abordar alguém por atitude suspeita, que até o STF votou sobre isso, né?
o perfilamento racial não pode ser aplicado, a simples atitude suspeita ou a quantidade de droga em si não pode ser suficiente. Tem que ter mais elementos que mostrem que aquela pessoa pratica traficância. E eu acho que hoje se deu um passo muito importante no sentido de determinar critérios quantitativos de diferenciação entre usuários e traficantes, porque isso vai, de alguma forma, ainda que tenha ressalvas em relação à decisão, vai servir como uma cláusula de barreira. E, Léo, assim, só com 25 gramas, tem uma pesquisa do IPEA, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que diz que se hoje no Brasil fosse considerado 25 gramas, né, a quantidade para ser considerado usuário, até 25 gramas, 42 mil pessoas não estariam presas por tráfico de drogas no Brasil. 42 mil pessoas... Sim, não estariam encarceradas. Ou seja, se tivesse valendo essa decisão de hoje, que ainda, né, enfim, tem um caminho aí, menos 40 mil pessoas... 42 mil pessoas. Ou até mais, porque se determinou 40 gramas, Exato. então se fosse fazer um recorte, e talvez... o último ponto que eu acho que é importante preciso passar para o delegado Alva também. Me dá 15 segundos. É que a descriminalização foi analisado em mais de 30 países que já aplicam políticas de descriminalização, não é liberação, não é legalização, é descriminalização. Tirar o usuário do âmbito penal, e nesses mais de 30 países se comprovou que não houve um aumento exponencial do uso da droga, né? Que esse é o argumento que sempre se diz, que vai aumentar o consumo. Só que a gente sabe que o fato de ser criminalizado não impede que as pessoas consumam, né? Então, acho que isso a gente pode debater. Delegado José Francisco Malman, o senhor esteve à frente já da Polícia Federal, comandou a Secretaria Pública do Estado, tem uma longa experiência aí na área da segurança pública. O senhor é contrário a essa decisão do Supremo Tribunal Federal de fazer essa descriminalização, né? Quais os seus argumentos, delegado? Boa tarde. Boa tarde. Cumprimentar também as participantes, delegado Denac da Polícia Civil, é o Joel, né? Bom, primeiro vou começar assim, ó. Eu sou tolerância zero. Essa é a minha opinião. Eu fui superintendente no Mato Grosso do Sul de 97 a 99. E a cada ano que se passava, aumentava-se as apreensões, cada vez mais. E o combate, até hoje, Mato Grosso do Sul é o carro-chefe da Polícia Federal no combate às drogas. Maconha, cocaína, todas em si. Então, o interessante é que quanto mais se combatia, mais se aprendia. Que lição era essa, né? Bom, a droga entrando... O Brasil não é produtor de maconha. Ali vem do Paraguai. Mas, assim, para fazer uma entrada, outra entrada, e dizer o seguinte, para começar, não é competência do STF sobre essa matéria. Não compete, o próprio ministro Fux falou. Né? Veja só, nós temos o nosso país, são 513 deputados e 81 senadores. Os dois somados, né, tá 614, 612 congressistas foram substituídos agora por 7 pessoas. Foi 7-4. 7 pessoas. O argumento dele é o seguinte, não, que eu como ministro, né, até como ministro, eu fui sabatinado por senadores. Senadores, cada senador já teve 20, 30. Então eu estou aqui amparado por 100 milhões de votos. Então, mas o que o senhor considera como um argumento fundamental para se posicionar de forma contrária? O senhor acredita, assim como o delegado Vente, que isso possa aumentar o consumo, o tráfico? Com certeza. Joel, o traficante e o consumidor, eles fazem parte dessa cadeia. Só existe traficante porque tem consumidor. Então, os dois fazem parte. Né? A lei começou lá em 76, 63, 68, depois foi ampliada em 2006, né? E como bem disse o delegado, o delegado que atuava no combate ao tráfico, ele tinha que justificar, era um despacho justificado, né? Como eu disse, as circunstâncias, a quantidade de maconha, uma série de fatores ali. Então, ele chegava à conclusão que aquela quantidade era apenas para consumo. Então,
ele indiciava aquela pessoa por consumo próprio, para consumo próprio, né? Foi encontrado com aquela substância, então é para consumo próprio. Dependendo da quantidade, aí era traficante. Mas eu digo o seguinte, óbvio, Joel, que liberando, o que vai acontecer? O próprio traficante vai dizer para o consumidor, não, pode comprar, sim. Agora tu não vai ser preso, não existe nada mais, vai ali apenas uma medida restritiva. Agora, em relação à penalização, né, a própria penalização não levava ele à cadeia. Sim, a prestação de serviço. A prestação de serviço era branda, mas acontece o seguinte, isso vai aumentar consideravelmente o consumo de maconha no nosso país. Com certeza. Deixa eu só interromper aqui, delegado. Vamos colocar só, antes de passar a palavra também aqui e para o senhor completar, o que o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, falou ontem no encerramento da sessão que encerrou esse julgamento histórico. Vamos conferir o que ele disse aí. Gostaria de deixar claro nessa proclamação provisória que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim e que o papel do Estado é evitar o consumo, combater o tráfico e tratar os dependentes. Portanto, em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas aqui deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia que existe no Brasil e que as estratégias que temos adotado não estão funcionando, porque o consumo só faz aumentar e o poder do tráfico também. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, deixando claro para que não pareça que, olha, está legalizado o uso, pode sair fumando na rua aí ou em qualquer lugar, ou inclusive incentivando. Não é esse o recado que o Supremo está passando. Eu acredito que não é o recado de vocês também, não, né? Então, o senhor queria rebater até uma... Eu estava se mexendo na cadeira para rebater um argumento. Podemos cruzar as conversas aqui sem problema, tá? Eu acho que a grande questão é que o Supremo deixou bem claro, né? O fato de que as alterações que foram estabelecidas a partir da análise da constitucionalidade do dispositivo legal, que é sim da competência, né, da Suprema Corte, né, analisar a constitucionalidade, e isso que foi por isso que chegou e se estabeleceu a repercussão geral, né, mas a partir da declaração da inconstitucionalidade adveio efeitos na interpretação conforme a Constituição, da leitura do dispositivo, né, e deixou bem claro que esses parâmetros, vamos dizer assim, estabelecidos hoje de tarde no voto, né, como a quantidade, né, como a presunção relativa, né, da apreensão, né, como a regra de transição de como deliberar isso, né, até o momento em que o CNJ dispor, né, que isso tudo ficava temporariamente, né, e o voto faz referência, pelo que eu olhei hoje à tarde, né, até o Legislativo se manifestar, né, então acho que o Supremo deixa isso também claro, né, bom, o Legislativo pode vir a se manifestar, sim. Ele faz... Como está fazendo, né? Exatamente, faz essa ressalva, né, e eu acho que a grande questão, e eu acho que a Laura trouxe bem aqui, né, sobre a questão de que se o fato de se descriminalizar só, a gente está falando só da maconha, né, que foi a delimitação ali que colocou, que isso aumentaria, né, a tese, aumentaria o consumo. Eu acho que a grande questão aqui foi exatamente essa, que o Supremo quis o quê? Diferenciar a pessoa usuária e retirar ela, né, do sistema penal, porque nós sabemos do efeito nefasto que isso produz, né, inclusive até inflando as próprias organizações criminosas, né, diante do sistema penitenciário vigente, né. Diferenciar esse usuário, então, do traficante. Por quê, Léo? E essa que eu acho que é a grande questão que a gente tem que discutir. Porque nós temos muitos processos, né, em que
determinadas pessoas, e a Laura trouxe aqui os dados, né, dos marcadores que eu falava, não foram inseridas como usuárias, foram inseridas como traficantes, ainda que a quantidade que tivesse sido apreendida com elas naquele momento da abordagem fosse uma quantidade hoje até inferior. Né? Pela cor da pele da pessoa. Pela cor da pele, pela territorialidade, né? O bairro onde a pessoa mora, né? Isso é uma decisão do policial ali no momento. Sim. Léo, para ter noção... Então, eu acho que isso que é a grande questão, né? Na minha graduação, isso foi 2012, tá? Eu ainda estava fazendo o meu TCC. Eu analisei quase 600 acórdãos do Tribunal de Justiça só em relação a julgados de apelação sobre crimes de tráfico. E a gente consegue, a partir do acórdão, ver o que foi utilizado lá desde o início, né, na denúncia. E o argumento que se utilizava muito e indiscriminavelmente era o local da abordagem, atitude suspeita, que é algo muito amplo, né? O fato da pessoa, enfim, ficar nervosa quando a polícia se aproxima. E a gente sabe que no Brasil, hoje, a partir da pesquisa do IPEA também, que foi publicada nesse ano, 2024, pessoas pretas têm 4,5 vezes mais chance de serem abordadas pela polícia do que pessoas brancas. Né? E a gente sabe também, por exemplo, a questão da descriminalização, né? Desde que as políticas de criminalização das drogas consideradas ilícitas passaram a entrar em vigência, o que a gente pode dizer que tem aí pouco mais de 100 anos, né, elas nunca conseguiram atingir o que elas gostariam de atingir, que era a redução da produção, do consumo, né, e da venda. Então, infelizmente, o que eu percebo, e os pesquisadores assim, que a gente dialoga muito nacionalmente e internacionalmente sobre esse tema, é que, infelizmente, né, o trabalho esse de fazer apreensões, prender pequenos traficantes, prender usuários, é secar gelo. Infelizmente, é secar gelo. É algo que não pode apreender toneladas de maconha, não vai fazer diferença no usuário, quando chegar no usuário. Um outro absurdo, Léo, é o seguinte, além do STF, né, se intrometer numa área que não lhe compete, e sim ao Congresso, é o seguinte, eles determinaram 40 gramas, até 40 gramas, queria perguntar, só tem noção de 40 gramas, quantos baseados podem serem feitos? Entre 30 e 40. Então, eu tenho 40 gramas, posso fazer 40 baseados? Sim. E será que ele não pode vender? Não pode vender? Ele não passa a ser traficante? Para porque se ele vender um baseado, já é traficante. Tá Sabe o que acontece na prática? Olha só, 40, me permite? Pode falar, claro. 40 baseados. E aí ele está com aqueles 40 gramas. Não, isso aqui é para mim. O policial aborda ele, não, isso é para mim. Aí ele sai dali, ele vende 20 gramas, 20 baseados. É que então, não se vende onde baseados, é que está o Léo, traficante? Está começando pelas apreensões mesmo. E agora no meu doutorado eu analisei também acórdãos, não se aprende baseados, se aprende quantidades, né? Aprende aí eu pergunto, onde é que está o traficante, onde é que está o consumidor? E mesmo nesse caso, se a gente utilizasse esse exemplo, a própria decisão ressalva, né? Não é só a quantidade isolada, é preciso olhar. Mas isso aí não entraria de novo na interpretação do policial e aquilo que vocês estavam falando sobre o marcador social? Enfim, é tudo relativo. Por favor, delegado, que o menos falou até agora. Delegado, vamos lá. Léo, quando a gente nasce, né, todos nós assinamos tacitamente um pacto social, né? E todos nós somos responsáveis por várias situações na sociedade que nós vivemos. Dentre elas, a questão de segurança pública. Muitas vezes se joga toda a responsabilidade na polícia. E a gente vê que a sociedade muitas vezes não quer fazer sua parte, por menor que seja. Né? Por menor que seja, inclusive evitar usar drogas. Né? Mas vamos lá, eu não quero ser estraga-prazer, mas eu acho que essa decisão não vai atender às expectativas de vocês. Essa decisão não muda em absolutamente nada esses números que vocês trouxeram. Porque... Esse é o nosso medo. Exatamente, porque ela apenas vai deixar de criminalizar a conduta. O critério para continuar lavrando em flagrante ou não, pelo pouco que eu li a decisão, continua o mesmo.
Exato. As 40 gramas são apenas um parâmetro, mas a gente vai continuar olhando toda a circunstância. Então vamos lá, a questão, o argumento que foi trazido. O usuário ia para o presídio e entrava no sistema. Não, o usuário não ia para o presídio. O usuário nunca foi para o presídio. Quando ele era considerado usuário, havia uma despenalização. Ele não ia, só um pouquinho, ele não ia para presídio. E essa decisão, e nada muda isso. Agora, o que mudou na decisão é que o usuário não vai ter mais aquelas penas. Mas o critério para definir o usuário do traficante continua o mesmo. E ele não fica com a ficha suja. Exatamente. Então, assim, dizer, o usuário ia para o presídio e entrava nas organizações criminosas. Não, ele não entrava, o usuário não entrava. E vai continuar não entrando. Por quê? Porque o critério não foi mudado para definir. O que apenas foi dito é que o usuário agora, em vez de ter uma pena, enfim, ele vai ter um ilícito administrativo. Então, assim, mas assim, abordou a pessoa na rua. A pessoa, então, antes dessa decisão, está lá com 40 gramas de maconha. Ele é preso. Ele, até então, Léo, ele é encaminhado para a delegacia. Deixa eu explicar uma coisa assim. Eu quero dar uma lida detalhada nessa decisão, porque eu estou começando a achar que essa decisão vai ser até pior para o usuário. Tá? Eu estou com essa impressão. Por quê? Porque antes, nós avaliávamos a situação, a quantidade, antecedentes, situação em que foi pego na rua, né? E agora tem um balizador, 40 gramas. Nós já tivemos situações de pegar 80, 100 gramas e caracterizar como usuário. Por quê? Porque ele realmente era um usuário. Ele pegou uma promoção, foi lá e comprou uma maconha. Eu já tive situações como essa. Ele comprou uma maconha. Agora tem um limitador de 40 gramas, entendeu? Mas pro traficante, para enquadrar como tráfico, pelo pouco que eu já li, que foi uma decisão que saiu agora à tarde, eu quero ler ela, para daqui a pouco não falar algo errado, mas pelo pouco que eu já li, o 40 gramas é apenas um balizador. Mas se a polícia entender, através de fundamentação, que havia uma situação de mercancia, mesmo sendo abaixo de 40 gramas, vai ser enquadrado no tráfico. Mercancia, no caso, se estiver vendendo. Situação de venda, exatamente. E aí não entra aquilo da interpretação da polícia que vocês estão aqui colocando. Mas é isso que eu digo, a decisão não altera isso. A decisão apenas deixou de criminalizar aquele que é enquadrado como usuário. Tá, então entendeu? assim, vamos imaginar uma situação hipotética para a gente entender. Vamos lá. Uma pessoa abordada na rua. Sim. Encontrou 40 gramas de maconha. Não é só o fato ali de ter aquela quantidade de maconha que ele vai ser liberado, o senhor é usuário apenas, não. Pelo que eu li a decisão... Precisa ter uma interpretação do policial. E não continua o problema claro. do marcador social Exato, ainda? Continua, exato. Por isso essa era a nossa preocupação, por isso que eu falei no início. Mas é por isso que eu digo, essa decisão atual em nada muda. Eu digo, ela apenas quebra uma barreira do pudor. Daqueles que tinham pudor de usar droga, agora não tem mais. A única diferença é essa. Questão carcerária do indivíduo que vai para o sistema não vai mudar absolutamente nada. E essa perda do pudor não pode fazer com que se exponham mais e aí mais apreensões ou, enfim, a polícia, Léo, mais abordagens? A gente defende uma tese, assim, na academia, quando a gente estuda e trabalhando, eu faço parte de um grupo de pesquisa que, inclusive, a gente dialoga muito com as polícias, temos policiais no grupo de pesquisa, temos pessoas, agentes de segurança, agentes da lei, e o que se fala muito é a questão justamente dessa primeira abordagem que acontece na lei de drogas. É óbvio o usuário não ia preso. A grande questão é que quem é considerado usuário e quem é considerado traficante. Por que o Supremo, inclusive, no voto do Alexandre de Moraes, ele fala na questão do princípio da isonomia? Por que pessoas, né, nas mesmas condições que foi o que eu citei, dos 31 mil homens negros que foram considerados traficantes, nas mesmas circunstâncias em que homens brancos foram considerados usuários, né? Então, assim, a gente não pode negar que a gente vive num país extremamente desigual. O nosso sistema carcerário hoje tem 840 mil pessoas presas. Tá, doutora, só repete esse dado de novo, do percentual de pessoas brancas que são consideradas traficantes? Não, é uma pesquisa do INSPER, que publicou que ao longo de 8 anos, 31 mil pessoas pretas foram consideradas traficantes nas mesmas circunstâncias em que pessoas brancas foram consideradas usuários. Essa é a questão. Então, e tem uma coisa que eu falo quando eu dou aula sobre esse tema, eu gosto de falar, eu sempre pergunto na sala de aula, Alguém aqui, e a gente sabe também que o ensino superior é muito elitizado no Brasil, sim, não é qualquer pessoa que pode fazer uma pós-graduação. Mas, normalmente, são só alunos brancos. E eu pergunto, vocês já foram abordados pela polícia?
E a maior parte diz não. Na verdade, nenhum aluno branco até hoje me diz que sim. Eu, por exemplo, também nunca fui abordada pela polícia. Mas quando eu tenho alunos negros na sala de aula, eles sempre têm uma experiência de abordagem pela polícia. Isso tudo não quer dizer que pessoas pretas utilizem mais drogas do que pessoas brancas, só quer dizer que elas são mais visadas. A gente vive num país extremamente racista, a gente vive num país extremamente desigual e a gente tem 840 mil pessoas presas no Brasil hoje, né, tanto em prisão domiciliar quanto em celas físicas. 68% dessas pessoas são pretas e pardas, o que não corresponde com, né, o que o censo diz que é. Eu queria corroborar, né? Desculpa que eu até me... o que a Laura está falando, e eu sempre me lembro do livro, um dos livros do Luiz Eduardo Soares, né? Sociólogo, que se chama Justiça, né? Nesse livro, ele conta, exatamente no início do livro, ele tem... duas situações, né? O menino branco que chega na favela para comprar droga, né? E o menino negro que é da favela, né? E aí a polícia aborda esses dois dentro de como se fosse uma padaria, enfim, né? Ali no local que ele descreve, né? E o menino branco é liberado, né? E o menino negro é enquadrado como traficante, né? E eu acho que essa é a grande questão, né? Que é o que a Laura está trazendo, né? E o que a gente observa nos processos, né? Que muitas vezes nessa abordagem, eu acho que o delegado disse isso, o Supremo não ingressou, né? Ele não ingressou nessa questão, né? Ele até tentou, mas ele não até deu. tentou, mas isso não se estabeleceu, né? A grande questão é que nós temos abordagens de pessoa, quando a pessoa é abordada, né? É verificada a quantidade, não se verifica só a quantidade, né? Mas se verifica esses outros marcadores que eu falava, né? E aqui entra a territorialidade, onde ele foi apreendido, né? O que ele portava além da droga, né? Se ele tinha algum outro elemento. Mas mesmo assim, mesmo antes da decisão do Supremo, a gente tinha situações em que pessoas que tinham quantidade até inferior a 40 gramas, né, foram condenadas por tráfico de drogas. As pessoas são condenadas por 3 gramas, 4 gramas, 5 gramas. Então, nós temos a pesquisa, inclusive o livro hoje desembargador do Estado de Marcelo São Paulo. Semer. O Marcelo, né? Semer, o livro dele é sobre as sentenças judiciais, né, no Estado de São Paulo, e ele exatamente coloca isso, né, essa quantidade. E essa é a grande questão que eu acho que o Supremo tentou de alguma forma, né, mas que a gente ainda vai enfrentar esses se eu puder fazer uma retratação, eu realmente acho que a responsabilidade não é só da polícia. Eu acho que os juízes têm muita responsabilidade, porque eles se fundamentam ali no inquérito para fazer as sentenças de condenação. A gente tem 80% dos casos de processo de tráfico resultam em condenação. Não. Então, juízes, desembargadores, todos os atores da persecução. Exato. Vou passar aqui para os delegados aqui, por gentileza. Olha, foi falado aqui, qual foi o recado que o Supremo deu? Bom, pode ter dado um recado. Mas o recado verdadeiro para o traficante vai ser o seguinte, aquilo que eu falei. Pode comprar, que agora não vai dar nada para vocês. Esse, lá no fim, lá na boca do fumo, esse é o recado. Vocês agora estão livres, não tem problema nenhum. É isso que o jovem vai entender. Esse é o verdadeiro recado. Outra coisa, assim, em relação a está falando, né? Lógico. O Brasil, eu acho até que é um preconceito. Eu fiz várias apreensões, mais no Mato Grosso do Sul, né? E participando, inclusive, como delegado, apesar de ser o superintendente, mas eu participei lá em Santo Ângelo, em Bagé, onde eu trabalhei também. Mas o problema nesse caso que a senhora citou, um branco e um negro, vai depender da suspeição, da atitude. O policial que tem experiência, ele percebe isso, né?
o gesto, como foi, como ele se comportou. Então, faz perguntas, ele faz perguntas. Então, o policial que está ali na ponta, no combate ao tráfico de drogas, ele faz cursos de especialização, vários cursos de especialização, né? Fora toda a experiência que ele tem ao longo do tempo. Na Polícia Federal e na Polícia Civil também, assim, eu tenho um colega que ele vai mais para essa área de entorpecentes, o outro vai mais para a área tributária, a fazendária. Enfim, então, esse colega, ele vai para essa área aí, ele tem muita experiência. Lá em Mato Grosso do Sul, quando vinha ônibus lá de Corumbá, ou Ponta Porã, a gente entrava no ônibus, né? Lógico que a maconha não ia estar com ele, estava lá no bagageiro, né? Então ele ia entrando no ônibus, né? Já ia olhando, e a pessoa que está ela já começa a ter alteração, ela fica nervosa por si só, isso faz parte, não adianta, o coração bate, ele fica nervoso. E assim, um tratamento igual para branco, para negro? Sim, nunca houve, olha, que eu participei, pode ter acontecido, mas comigo, ali participando, efetivamente o que aconteceu. Sim, pela forma, atitude, comportamento que determina isso. Por que ele vai no A e não vai no B? Deixa eu passar aqui nessa última rodada aqui, antes de chamar um intervalo para o delegado Vente completar também esse momento da discussão aqui. Obrigado. Eu acho, assim, que nós temos no Brasil, sim, uma questão do racismo estrutural, tá? Onde, infelizmente, o negro ainda vive em condições, em oportunidades de trabalho, de estudo inferiores ao do branco, mas eu acho um equívoco tentar resolver esse problema às avessas, mudando penas criminais, né? Eu sempre digo que a criminalidade não é, insisto, um problema só da segurança pública, do Estado. Aí muito se bota a culpa na polícia, nos juízes, né? Mas muitas vezes não se questiona o papel da sociedade, que não faz parte do Estado, na colaboração para diminuir esses índices, né? O comportamento das pessoas, né? Então, assim, o que é que eu vejo? Tem mais negros sendo presos por tráfico? Tem, por quê? Porque assim como a gente vê nas empresas, nas universidades, eles não têm muitas oportunidades. Eles crescem naquele ambiente deles, naquela comunidade deles, e muitas vezes ele aprende que o meio de ganhar vida fácil é o tráfico de drogas, né? Ele vai ter dinheiro para comprar um tênis bom, daqui a pouco vai ter um carro, vai para a festa, vai ter um camarote, vai poder comprar aquele kit, a vodka, né? Então aquele é o mundo dele. Ele cresce achando que aquilo é legal. Então, com certeza, vai ter uma maior incidência de tráfico naquele ambiente, né? Mas isso não é por culpa da lei penal, isso é por culpa de todo um sistema, né? Que tem que ser modificado de cima, não de baixo, né? Porque a sociedade, e aqui eu falo de todas as consequências do tráfico, eu volto a dizer, não é só a simples venda, ela envolve uma série de questões, né? Crimes violentos, crianças que morrem com balas perdidas, né? Roubos que terminam em latrocínio, né? A sociedade, muitas vezes, ela não quer saber se o problema vai ser resolvido ou não em cima, mas ele quer que naquele momento aquelas pessoas que de alguma forma fomentem a violência, elas sejam excluídas da sociedade. Então, quando diz que tem mais negros, sim, porque infelizmente, por uma questão de racismo estrutural, eles estão inseridos naquele ambiente de maior violência. Mas eu digo, não é modificando a lei penal, a pena para certos crimes, que nós vamos resolver isso aí, né? Eu acho que não é a lei que causa isso, né? Não é a polícia que causa isso. É todo um sistema posto, né, que faz com que esses jovens estejam lá. Aí o branco foi lá comprar droga, não foi preso, e o negro foi. Por quê? Porque o negro estava vendendo e o branco estava comprando. O branco, como a gente discutiu, é o usuário. A culpa é da lei que criminaliza só a venda? Não. A culpa é do sistema que, infelizmente, ainda não dá as mesmas oportunidades para as pessoas negras, né? Então eu digo, é um sistema que a gente tem que pensar, mas assim, há anos a gente fala isso, mas infelizmente tem que mudar essa estrutura de cima. Não é atenuando penas que nós vamos resolver esse problema. Só para completar o raciocínio, chamou o intervalo, delegado Malman. Só completando o que o delegado falou, realmente há mais pretos
nessa área, né? Então, não é porque ele é preto que vai, é como diz, é a forma dele, como ele está se comportando. Então, é negro, vai ser preso, né? Então tem mais. Mas é que a devido doutora às condições sociais dele. Sim, a doutora Laura apresentou um dado aqui que chama a atenção, que a mesma quantidade de pessoas, né? Repete o dado só para 30 Dos mil. 31 mil. 31 mil. É um dado. É que quando a gente começa a olhar os dados, eu acho que primeiro tem que partir... Só objetivamente o dado, doutor, só para Tá. objetivamente vamos lá. 31 mil pessoas pretas foram consideradas traficantes, enquanto pessoas brancas, nas mesmas circunstâncias de local, idade, escolaridade e gênero, foram consideradas usuários. Desculpa, eu não vi esse estudo, mas É do afirmar que das 31 mil eram as mesmas circunstâncias e semelhantes. condições, idade. Tudo bem. Como eu disse, eu não vi, né? Mas Sim. afirmar que eram exatamente as mesmas eu acho que é meio circunstâncias. difícil, E né? a gente sabe que é possível afirmar que o consumo de drogas, os consumidores de drogas não varia por conta da cor da pele, se uma pessoa tem mais chance de ser consumidor ou mais chance de ser traficante. Isso é outra questão. Eu vou até fazer uma sugestão para Laura, fazer um estudo no DENARC, ver dos traficantes que tiveram as maiores penas nesses últimos anos, se eles são brancos ou são negros. Tá. Apostaria aqui que são brancos. Eu também. Pois é. Vamos fazer Os maiores traficantes são brancos. os menores... As maiores penas, as maiores condenações, para ver como a lei não é tão injusta o sistema. Vamos continuar com esse assunto e seguidinha. O Conversas Cruzadas faz um intervalo rapidinho e volta em instantes. Eu tenho debates e comentários. Aqui comigo, atualidades, dinamismo e bom humor. Eu tenho histórias, bastidores e resenha. Olha aqui, ó. A RBS tem muito mais esportes ao vivo. Vem aí novos programas de esporte ao vivo, em áudio e vídeo, em GZH. 0 Hora tá de cara nova e tem muita novidade no app e no site. Vem conferir as mudanças. Com a reformulação, o GZH se torna um novo produto digital, entregando mais relevância para os conteúdos de 0 Hora e Rádio Gaúcha. Novas fontes e cores vão valorizar conteúdos exclusivos e formatos multimídia, com destaque para a programação ao vivo em todas as páginas. Na capa do site, tu vai poder acessar as principais notícias do dia, os destaques dos colunistas, os programas ao vivo em vídeo e reportagens especiais. Aqui na barra inicial dá para pesquisar outros conteúdos, como os de dupla Grenal, com novos tons de cores e com mudança no nome, de tricolor e colorado para Grêmio e Inter. Na aba da Gaúcha tem lives dos programas, recortes de melhores momentos e uma série de conteúdos em vídeo feito por comunicadores. Para ti que quer conferir todas essas novidades a partir do app, precisa entrar nas lojas da Apple ou Google Play, buscar pelo nome GZH e clicar no botão atualizar. E a mudança não é só para o digital não. O jornal impresso surge totalmente modernizado, com nova identidade visual, novos colunistas e um caderno único para os dias de semana. Mas e aí, conta pra gente aqui nos comentários o que tu acha das mudanças de GZH, 0 Hora e Rádio Gaúcha. Seis horas 19 minutos, Conversas Cruzadas está de volta abordando essa decisão de um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo. 40 gramas, a definição é de quantidades, para resumir bem objetivamente a discussão complexa que a gente está debatendo aqui no Conversas Cruzadas. Vamos chamar o resultado da nossa enquete que a gente colocou aí para você poder participar em relação à descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. Você vamos levantar aqui para ir no telão, para conferir de perto como é que ficou o resultado. 56%
de quem está assistindo, de quem votou, se colocou a favor a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Ou seja, concordando com a decisão do Supremo Tribunal Federal e com este lado direito aqui da bancada que está concordando com a decisão do STF. 34% se colocando uma posição contrária e 8% ainda não tem opinião formada. É o resultado final aqui da nossa enquete. O delegado Carlos Vente queria fazer um complemento daquele raciocínio sobre as penas dos traficantes, delegado, é isso? A questão da quantidade da droga, né, voltando um pouco aqui, trazendo um pouco a experiência da vida como ela é, né, a experiência, como brincando, sendo redundante, a experiência prática, né, do nosso dia a dia. Importante destacar que o traficante, quando ele está no ponto, ele não fica com 5, 10 quilos nos bolsos, né, ele fica com 1, 2, 3 pedras. E à medida que ele vai vendendo, ele vai lá no esconderijo dele e repõe a droga que ele vendeu. Tá? Então, isso é uma questão importante, que muitas vezes o traficante ele não está com grandes quantidades, ele está com pequenas quantidades, à medida que ele vende essas pedrinhas, ele vai lá e repõe. Né? Então, é importante essa questão da decisão do STF de trazer como apenas um balizador, essa questão da quantidade, continuar podendo ser fundamentado conforme as circunstâncias do caso concreto. Né? E uma questão também interessante, né, Léo, que é importante destacar, que a questão da venda não foi legalizada por decisão judicial, né? A venda continua sendo proibida, né? O que a gente entende como um grande avanço, né? Esperamos que não haja nada nesse sentido, até porque a gente teve exemplos recentes aí como o Uruguai, né? Que houve um acréscimo de violência e eu não acredito em coincidências, bem na época, né? Que foi legalizado, inclusive ministros do Uruguai nos convidaram para uma reunião pedindo ajuda, porque as facções do Rio Grande estavam indo para lá, dominando os presídios, né? Então a gente tem que tomar cuidado e também eu sempre acho importante a gente não tomar como balizador em certas pesquisas países que não têm a realidade do Brasil, né? Países em que a população tem um acesso imediato à saúde, em que a sociedade tem um acesso mais facilitado à educação de melhor qualidade, né? Então, sempre digo, quando a gente quer se comparar a alguns países desenvolvidos, primeiro vamos nos transformar como eles são em questão de educação e saúde, para depois discutirmos outros aspectos, né? Porque sempre é dito, né? Mas na Suíça foi assim, na Bélgica foi assim. São realidades bem distintas, né? Quando o usuário precisa de um atendimento médico, ele imediatamente tem acesso, e aqui a gente infelizmente sabe que se um usuário decidir por procurar um atendimento médico, talvez ele não tenha naquela celeridade que todos nós gostaríamos que ele tivesse. Seria isso. Pode ser? Pode, né? Eu vejo esse resultado aí, as pessoas que são, digamos, a favor, não têm a noção de que é uma pessoa, né, que se coloca nessa posição de drogado e o que ela causa para a sociedade. Né? É uma coisa... porque fumar a maconha ele é muito mais sugestiva. Ela atua no sistema central, né? Isso ela atua. Mas, assim, lógico que não é como uma cocaína, mas começa a evoluir. E aí ele parte para as outras drogas. Agora, esse que é o problema. Né? Então, um drogado são consequências assim, para a sociedade enormes. Por exemplo, lá em São Paulo tem a Cracolândia, balizando, digamos, 40 gramas, aquele pessoal todo que está ali, a polícia agora não vai fazer mais nada. O comércio fechou em São Paulo. Deixa de ser um problema policial para ser um problema social. Léo, se A puder polícia entrar, agora não vai mais chegar ali. Não, está todo mundo com 40 gramas. Léo, eu acho O que a polícia vai fazer? Que eu recebi aqui, só ler aqui, ó. Aqui, ó. Pode dizer que a DP do idoso prendeu um usuário hoje que colocava sal nos olhos da avó todos os dias e a extorquia para comprar drogas, inclusive com faca. Isso é um dos efeitos da droga. Outra coisa, só para concluir. Só para concluir agora. Rapidamente, ele pode pegar de manhã ele está com 40 gramas, de tarde mais 40, de noite mais 40. É uma situação, né, hipotética aí que... Léo, eu acho que a gente tem que não partir de situações hipotéticas, a gente tem que partir da realidade como ela é e dos dados. Tá? O que a descriminalização propõe? A descriminalização propõe, principalmente, a proteção do usuário.
porque a gente já sabe que o usuário ser criminalizado não funciona. Então, eu concordo quando o delegado fala que o Estado tem que sim atuar mais, e acho que a gente tem um sistema único de saúde aqui no Brasil que é referência mundial, inclusive, né? A gente sabe que, a gente viu isso, inclusive na pandemia, o quanto ele foi efetivo comparado a países, inclusive de primeiro mundo, como o próprio Estados Unidos, que morreu mais de 1 milhão de pessoas, porque, enfim, lá não existe, né, acesso à saúde. A grande questão é descriminalizar o usuário, permitir que esse usuário procure ajuda sem ser estigmatizado como um criminoso. Tratar como uma questão de saúde. É uma questão de saúde pública. Ninguém aqui que defende a descriminalização defende que usar as drogas em excesso não seja problemático. Mas vou falar algo aqui polêmico. Mas, né, já que a gente está aqui, 12% dos usuários de drogas consideradas ilícitas chegam a um uso problemático. A maior parte das pessoas não tem um consumo problemático. E eu sei que é complicado falar isso, é difícil ouvir muitas vezes, porque é um tabu ainda esse tema, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso de uma forma clara. Assim como uma pessoa consome álcool durante a sua vida sem maiores problemas, uma pessoa pode consumir maconha pela sua vida sem maiores problemas. Uso recreativo, uso adulto, uso que não vai se tornar necessariamente um uso problemático. Né? Então, assim... E eu acho importante também... Agora, para passar a palavra para a doutora Mariana, que não falou ainda nesse bloco, a gente já está se encaminhando para o fim. Eu acho que a grande questão aqui, que eu acho que foi isso que a Laura também pontuou, e que eu acho que tem que ser ressaltado, é que a gente está falando da descriminalização referente ao porte da maconha para consumo próprio. Né? Eu acho que isso tem que ficar bem estabelecido. A gente não está falando de legalização e no que isso vai implicar. E nem que pode fumar também. Exatamente. Porque se a pessoa for abordada, ela tem medidas... Segue sendo ilícito administrativo. Segue sendo ilícito, né? Ela não vai ficar com a ficha suja, mas está sujeita a medidas educativas, enfim. Segue sendo um ilícito, só não é mais um ilícito criminal, é um ilícito administrativo. Desculpa interromper, só conclua então, doutora. Né? Então, assim, o que eu acho importante a gente colocar nesse ponto, né? Essa pessoa que é usuária, né? Essa pessoa é mais vítima, né? Do próprio sistema, né? Então a gente está falando de uma questão de saúde, como a Laura colocou, e da necessidade dessa pessoa buscar esse serviço de saúde ao invés do sistema penal. E principalmente aqui eu vou falar de uma questão que me toca, porque hoje eu coordeno o núcleo de execução penal da Defensoria, então nós somos responsáveis por todos os estabelecimentos prisionais do estado do Rio Grande do Sul, né? Que é a questão do encarceramento. Né? Esse ponto, ele é fundamental e isso foi realçado na decisão do Supremo também, né? Esse ponto foi realçado porque, não que o usuário ia, porque não existia, como o delegado falou, e realmente não existiam, as medidas não eram essas, mas a questão é na quantificação, nos critérios, nas balizas estabelecidas, que a Laura trouxe aqui também com as pesquisas, acabava-se sim tendo o ingresso no sistema prisional de pessoas que não deveriam estar no sistema prisional. Mas a decisão não altera isso. Né? Não, a decisão não altera isso, mas ela traz um caminho, um passo, que eu acho que é a grande questão para o Brasil, é a discussão sobre a política de drogas. E isso o mundo inteiro está fazendo, e isso é necessário, de alguma forma, que a gente faça, porque como a Laura falou, a gente vem utilizando as mesmas respostas há muito tempo e a gente não tem colhido o que a gente quer colher. Todo mundo aqui quer colher e se responsabiliza pela segurança pública e pela segurança de todos e todas. Muito bem. Gente, estamos já se encaminhando para o encerramento. Eu vou cronometrar 30 segundos para o recado final aqui dessa edição do Conversas Cruzadas, desse debate de opostos, mas com civilidade, com educação, enfim. Delegado Malman, então, o senhor tem aí os últimos 30 segundos aqui, vou cronometrar, tá, delegado? Com certeza, concordo, claro, que tanto que é um problema de saúde, né? E um problema social, né? Inclusive eu estava na secretaria, ali bem perto da secretaria, 2 quadras ali, uns mendigos ali, todos os dias fumavam, estavam fumando maconha. A Polícia Civil ia lá, prendia, levava para a delegacia, 2 horas depois estavam ali de volta. E isso era praticamente cotidianamente, né? Até que um dia eu fui
questionado sobre isso. Eu disse, olha, que isso aí não é mais problema policial, isso é um problema social. Né? É a sociedade que tem que tomar conta disso, é o sistema de saúde. Okay? Muito bem. Laura, doutora Laura, seus últimos minutinhos, seus últimos 30 segundos. Bom, vou falar que, ainda que a decisão do STF não tenha sido uma decisão que a gente, né, que estuda esse tema, espera, já foi um passo muito importante dado no sentido, né, de descriminalizar o usuário de maconha e de determinar critérios objetivos de diferenciação. E eu acho que é importante dar um exemplo muito rápido que eu vou dar aqui da questão do tabaco no Brasil, do cigarro. Né? O consumo do tabaco no Brasil, mundialmente, é reconhecido por ter diminuído muito nos últimos 10, 15 anos, justamente pela, né, ação administrativa, por ter sanções administrativas e não criminais. Né? Então, assim, eu acho que é um exemplo de que a gente pode levar, assim, pensar nisso e pensar que um passo importante foi dado hoje. Delegado Vente, seu recado final. Uma das consequências para o usuário que era pego com drogas era ser submetido a um exame, a um tratamento e a palestra sobre os males da droga. Talvez ele não seja mais obrigado. Então, tenho minhas dúvidas se vai facilitar o tratamento do usuário essa decisão. E, finalizando, a pessoa que quer usar droga, sou contra, porque ela estimula o tráfico, ela alimenta o tráfico, a venda de armas, mortes, homicídios, crimes violentos. E sempre que o interesse individual, de alguma maneira, afetar o coletivo tem que prevalecer. Esse é um dos basilares básicos da sociedade, no Estado Democrático de Direito. O direito da maioria, o interesse da maioria sempre deve prevalecer sobre o interesse individual, principalmente em situações como essas, que de certa forma estimulam a violência. Defensora Pública Mariana Pi Muniz, seu recado final, um minutinho no máximo aqui. Vou ser rápida, então. Corroborando de novo aqui com a Laura, né? Eu acho que a decisão do Supremo ela foi muito importante nessa discussão que eu comentava ali antes, que eu acho que é uma discussão que o Brasil precisa pautar, né? Eu penso que os dados que foram trazidos aqui demonstram isso, né? Demonstra a situação do sistema prisional atual, né? Demonstra a problemática que nós temos em relação à questão de saúde. Então, eu espero que esse seja um passo, né? Ainda que pequeno, né? Mas que seja um passo para que a gente possa repensar e, de fato, buscar alternativas que reduzam, com certeza, né, a violência, que, como colocou aqui o delegado, implicada, né? E que é uma violência que muitas vezes está exatamente creditada ao usuário e que é o que se estabeleceu, então, com um olhar não criminal. Muito bem. Quero agradecer a presença de todos nesse debate aqui, que é polêmico, sim, tem opiniões bem opostas, mas a gente conseguiu aprofundar um pouco essa discussão que está em destaque no noticiário aí dessa semana. Conversas Cruzadas de hoje fica por aqui, agradecendo muito a sua audiência. Amanhã tem mais ao vivo, 5h30 da tarde, canal do YouTube de GZH. Boa noite.